outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. O programa de hoje traz um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, sobre uma instituição reconhecida estadual, nacional e internacionalmente, a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. A universidade e o tempo em que vivemos, as suas boas tradições, as necessidades de mudanças, os desafios, a relação com a sociedade, o papel da academia, é por aí, mais ou menos, que vamos navegar. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e o nosso convidado é o professor Carlos André Bulhões Mendes, que é o reitor da URGS, natural de Alagoas, vive em Porto Alegre há 30 anos, professor titular de graduação, pós-graduação e mestrados nas áreas de engenharia civil, ambiental e hídrica, planejamento urbano e regional e regulação de recursos hídricos. Foi também coordenador de pós-graduação do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Reitor, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber. Bom dia a você também que nos escuta nesse belíssimo dia. Eu queria começar ouvindo um relato geral, assim, do senhor, dessa sua experiência como reitor, da sua gestão, né? O senhor assumiu lá em 2020 e segue Isso. até 2024. Como é que está a lida, reitor? Tendo assumido em 2020, que era o início da pandemia, eu me atrevo a dizer que eu e toda a equipe fomos os gestores de problemas diários, ou melhor, horários. E problemas novos também, né? Problemas novos, nunca enfrentados, e problemas, como eu disse, não era nem diário, era horário. E mais do que horário, era cada minuto. Então, aprendemos e perdemos o medo, inclusive de lidar com turbulências, com incertezas no dia a dia, né? E então, houve uma mudança de atitude, pelo menos do grupo como um todo, né? E eu estou apenas simbolicamente representando esse grupo, de que antes se tinha muito medo do que vai acontecer amanhã. Mas eu acho que para ter uma previsão, um caráter de previsão do que é que vai acontecer amanhã, só um detetor de bola de cristal. Então, isso eu não tenho. Agora, o que é que eu sei até amanhã? As pessoas que vão estar ombreadas, né, no ombro esquerdo e direito para enfrentar os problemas de amanhã e depois de amanhã. Então, graças a ter estabelecido uma relação de confiança, estamos hoje lidando com um ambiente extremamente dinâmico, extremamente aberto, com interações com a sociedade e que se modifica a cada hora. Qual é o problema? Absolutamente nenhum. É a vida como ela é. Qual é o tamanho hoje, reitor da universidade, a estrutura, número de alunos, docentes? Só porque talvez a URGS é tão nossa que a gente acaba não olhando para ela, né, na dimensão que ela tem. Pois não. Ela, quando nós assumimos, entre graduação e pós, vou começar pelos alunos, depois eu vou falar da estrutura de trabalho. Entre graduação e pós eram 45 mil. Atualmente são 51 mil. São 35 mil alunos de graduação aqui na cidade de Porto Alegre e 16 mil de pós-graduação. Vale ressaltar que de todas as universidades brasileiras, os programas de mestrado e doutorado da URGS, nós temos nível de excelência em 47, que é o maior número brasileiro aí, então é um indicador de qualidade. Associado a isso, nós participamos de uma licitação aí nacional, um chamamento nacional, talvez o maior evento do SUS brasileiro, né? Viva o SUS! Mas como é que a gente materializa essa expressão Viva o SUS? Nós materializamos ganhando uma demanda reprimida de 2006, que foi chamada pelo CONASCENS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, financiado pelo Ministério da Saúde, para gerar 2 cursos de nível técnico, técnico em gestão comunitária e técnico em gestão de endemias, para o SUS, em pequenas municipalidades, atendendo 98% dos municípios brasileiros. Com isso, agregamos à matriz da URGS um número recorde, segundo o ex-ministro da Saúde, um número recorde a nível mundial, de 200 mil alunos. Eu enfatizo aqui o seguinte: cada período reitoral de 4 anos, a URGS faz uma expedição em torno de 20 mil. E no nosso período reitoral de 4 anos, iremos fazer 220 mil. Né? Então, 220 mil. Com menos dinheiro. Com menos dinheiro. Bom, além dos estudantes, então nós temos hoje 251 mil estudantes, nós temos uns 3 mil professores, é uma ordem de grandeza, né? Aproximadamente 3 mil, 2.900 e alguma coisa, 3 mil professores, 3 mil servidores e mais uns 3 mil terceirizados.
Somando tudo, temos uma comunidade de 260 mil pessoas e um orçamento bilionário, né, oriundo do Tesouro. Bilionário, eu digo, uns 2 bilhões, aproximadamente uns 2 bilhões por ano. Associado ainda, nós temos a capacidade de captação de recursos próprios, né, e a gente conseguiu, do período que a gente tomou posse até agora, buscar, através de diálogo, parcerias que já geram. A materialidade das boas parcerias se dá com a alocação orçamentária, R$ 1 bilhão, tá entendendo? Essa foi uma inflexão nova que a sua gestão teve, né? Esse estabelecimento de parcerias comunitárias. Eu entendo que cada reitor, enfrentando os problemas do seu tempo, tenta fazer, obviamente, da melhor maneira possível, né? A minha existência enquanto pessoa na URGS começou nos anos 80, e como professor no início dos anos 90. Mas essa intensidade de busca, tá? E aí eu não gosto de me comparar com ninguém, eu gosto de me comparar comigo mesmo. A única melhoria que eu admito é que eu seja melhor do que eu ontem, né? E que provavelmente serei pior do que eu amanhã. É uma melhoria de ciclo contínuo. Sim, tem um quê de busca ativa por parceria, por participação, por enfrentamento, inclusive, dos problemas da realidade, e eu entendo que isso é a utilidade de qualquer escola. O senhor falou aí dos indicadores, né, vários indicadores de liderança da URGS, certamente a missão de manter o que é bom, e queria lhe ouvir também os pontos de evolução da universidade nesse tempo, o que ainda tem para fazer de evolução prioritária na nossa URGS. Eu entendo, Kleber, que a atividade finalística de qualquer universidade aqui no Brasil, inclusive atestado na Constituição, baseia-se num tripé, ensino, pesquisa e extensão universitária. E nisso, todos o quadro de docentes, de professores e professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, modéstia à parte, são muito bons, muito competentes. O que é que, entretanto, precisa ser melhorado? Ensino, pesquisa e extensão é o ápice, quase assim, é o comportamento manifesto de um iceberg. O que é que está debaixo desse iceberg que ninguém vê? São os contratos, a gestão de TI, a gestão de pessoas, quer dizer, todo o funcionamento das atividades meio. O back-office todo. Exatamente, que é tudo muito trabalhoso, muito custoso. Então, isso precisa e tem espaço, né, para melhorias. Então, se por um lado, como você já citou, eu me dedico enormemente, gasto a sola do sapato numa busca ativa por parcerias, que se materializa também em recursos para o funcionamento da universidade, nós temos, no outro lado da balança, um controle de gastos rigorosíssimos. Então, isso a gente também implantou, né? Mas é uma mudança mais do que técnica, é uma mudança cultural, tem suas dificuldades. Um sistema de governança de custos, baseando-se, por exemplo, em norma brasileira de contabilidade de custos públicos. Uhum. E tudo isso com muita gente técnica lá trabalhando, e isso já apresenta alguns resultados. Mas eu entendo que tudo isso vai além da minha pessoa, né? Tem que o próximo reitor ou reitora um processo, né? É um processo, exatamente. O reitor, claro, houve toda uma transformação aí social, né? Desde a revolução digital, as mudanças de mobilidade, do urbanismo, que o senhor conhece bem, e as universidades tiveram que se adaptar, né? Isso. Eu diria, conseguiram essa conexão social, o passo de adaptação da universidade está mais lento do que o passo social? Como é que o senhor entende isso? Um cidadão de Porto Alegre, por exemplo, onde a URGS está inserida, né, ele enxerga a universidade como um bloco de concreto, um bloco de granito, algo muito único. Entretanto, dentro do ambiente da URGS, se nós olharmos, o que nós temos lá dentro? Nós temos 29 faculdades, que é a razão de ser da universidade, onde ensino, pesquisa e extensão ocorrem, e nós temos um retrato ou um espelho de toda a sociedade, com suas idiosincrasias, com seus contraditórios, com suas brigas, tá? O que não tem nenhum problema. Então, por quê? Porque seja qual for a solução que nós encontremos para melhorar a sociedade,
vai passar por uma única coisa, diálogo. São várias as maneiras de resolver problemas, né? Eu, como, inclusive, ex-oficial do Exército, eu digo que uma maneira é a força, e a outra é o diálogo. Né? Eu prefiro sempre a segunda. O diálogo. Exatamente. E o senhor acha que falta um pouco, professor, doutor, de autocrítica na academia, um pouco mais daquela velha e boa dialética também? A academia é suscetível, às vezes, a esse olhar crítico externo, ainda é meio reticente? Eu estou dizendo isso porque, às vezes, eu tenho essa impressão, não da URGS, né? Do ambiente acadêmico, lato sensu, e também, eventualmente, da URGS. Sim. Né? Tem até uma velha expressão, quando a gente olha para esses ambientes que supostamente trabalham mais com a intelectualidade, que são os castelos de marfim. Isso. Isolados em si próprio. Né? Eu entendo, né, jargão antigo. Eu tive uma oportunidade de ir próximo à Acrópole de Atenas, e todos muito impressionados. Se haveria alguma coisa similar aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu disse, não, a Acrópole de Atenas só tem Atenas, né? Mas eu tenho outro local onde existe algo muito similar. Aí eu disse, aonde? Na minha cabeça. Na minha cabeça existe algo que evoca, ou que é o arquétipo aí de coisa melhor. O grande primeiro elemento de ajuste, eu digo que sempre é o velho conhece a ti próprio e conhecerá tudo, né? A gente está brigando contra inveja, vaidade e orgulho. O Ivo. Inveja, vaidade e orgulho, né? Me desculpem os ivos. Inveja, vaidade e orgulho próprio. Após a gente lidar com essa briga, a gente começa a brigar com os outros. Mas, sim, os ambientes acadêmicos são propícios a um certo isolamento. E eu entendo que, muitas vezes, isso é um argumento, ou um escudo, até de defesa, tá? De maiores interações. Talvez por eu ser engenheiro hídrico, né? Eu sou engenheiro civil, mas eu lidei muito tempo em muita área, socialmente muito degradada, de água, de esgoto, de lixo, com problemas, com defesa civil. Eu sempre, e tendo como arquétipo o Saturnino de Brito, que é autor da estação de tratamento de água ou de esgoto aqui de São Leopoldo, de 1900 e não sei quanto, 1929 a de Bagé, ou Penedo, na beirada do Rio São Francisco, em 1930, lá em Alagoas. Ele foi o autor, e tentando e pensando de uma única forma, ser útil. Então, esse sentimento de ser útil é muito com bom. As ferramentas que tiver, não precisa ter PhD, né? PhD... A gente tirava brincadeira, sempre muito brincalhão, quase 30 anos atrás na Inglaterra, dizia em inglês que era permanente head damage, um dano permanente na cabeça. Ou, se fosse em São Paulo, era por hora desempregado. Né? Então, PhD. PhD. Então, se vê muitos por aí. Exatamente. Então, independente da titulação, com isso eu estou enfatizando, independente da titulação, essa ideia de ser útil ao próximo, ser útil à sua família, ser útil à sociedade, pelo menos na minha cabeça é o que permeia, e a gente puxa o máximo número possível de pessoas. Mas, em geral, são ambientes também um pouco refratários. E com isso eu quero só fazer uma pequena observação final. Eu fui convidado, eu acho que em novembro, como key speaker, como palestrante, num evento mundial de inovação. E me colocaram numa mesa para debater com reitores dos Estados Unidos, da Europa, da Nova Zelândia e do Japão. E aí, vira e mexe, estávamos falando de tecnologias avançadas, edição de gene, de DNA, 5G, criptomoeda ou coisa do gênero. E me vieram me perguntar se a gente fazia isso aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu disse, olha, fazemos isso. E eu acho que a gente faz isso muito bem, porque todos que fazem isso dentro da URGS, em geral, são exportados para trabalhar, mão de obra barata e qualificada, no exterior. Agora, essa exportação de mão de obra barata e qualificada está tirando da gente a possibilidade de ter um futuro, porque exportamos os mais jovens. Então, essa inovação que se compromete ou se descompromete em resolver os problemas locais, não serve. Eu quero a inovação do backyard, do quintal de trás. Tá? E aí o pessoal me reclamou que ninguém nunca tinha falado essa expressão. Eu disse, bom, eu acabei de falar. Então, agora eu sou inventor da inovação do backyard, comprometida
com resultados no meio que está inserido. Tá? Como Porto Alegre, por exemplo, como o Rio Grande do Sul. Tem que resolver os problemas daqui. Como é que uma universidade não vai dialogar com essa realidade, né? Mas manda jovens para trabalhar na Europa, na Ásia e na Bahia, né? O senhor falou aí de inovação, né? Eu vejo que o senhor tem um dos legados que está construindo é inovação, inclusive criou uma pró-reitoria para tratar disso, né? Como é que é isso? Olha, a palavra inovação parece um certo até modismo. Né, hoje em dia. Às vezes então, se abre o celular e todos querem saber como fazer uma aplicação, e para estudar não precisa muita coisa. Em 3 meses você vai ser o rei da inovação do mundo, porque vai salvar o planeta com um aplicativo do celular. Eu entendo que qualquer escola no planeta Terra produz conhecimento. Das crianças pequenas até as universidades devem produzir algum tipo de conhecimento. Algum desses conhecimentos geram riqueza. Riqueza, além da atividade econômica, da atividade financeira, gerar dinheiro, também riqueza moral, riqueza social, riqueza política, tá entendendo? Riqueza. E ao fim do dia, essa riqueza tem que gerar qualidade de vida. Então, supondo que essa premissa seja verdadeira, conhecimento que gera riqueza, riqueza que gera qualidade de vida, inovação é jogar isso de volta para a sociedade. Então, esse compromisso muito forte, né, a gente estruturou aí numa pró-reitoria, sempre com muita resistência. Entretanto, existe até hoje, tá? Não sei se dura ou não, mas tem lá os seus impasses. Mas o conceito basicamente esse e muito simples. Por conta disso, nós iniciamos também dentro da universidade, já que a URGS produz muito paper, é aquele troço lá que você estava falando. Não, o paper é bacana, mas tem que sair do castelo de marfim. Então, a gente gerou um movimento, né, com alguns setores, do paper ao PIB. Boa. Né, do paper ao PIB. E do papel para a vida real. Exatamente. Tem que... Né, e aí, isso tem materialidade, além da Aliança para a Inovação aqui de Porto Alegre, URGS, PUC e Unicinos, nós já fomentamos com o compromisso, ou melhor, com a contribuição de outros colegas, Aliança para a Inovação da Serra Gaúcha, legal. Envolvendo a UX, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a UERGS e nós, e a gente já está no terceiro, porque a gente entende que tem que ter mão de obra, braço, para enfrentar ideias novas, né? Então, do paper ao PIB, e o segundo, a URGS, como uma universidade de excelência, eu disse que tem que sair da excelência e ter impacto. Impacto na recuperação financeira do Rio Grande do Sul, impacto na geração de empregos ou criação de oportunidades para os nossos alunos e para todos os gaúchos e gaúchas. Então, esses 2 movimentos estão associados aí à Pró-Reitoria de Inovação, do paper ao PIB e da excelência da URGS ao impacto. Porque é isso que o senhor fala, às vezes a inovação é vista como um conceito etéreo e abstrato. Muito bacana. O senhor está falando, não, na última linha, qualidade de vida, né? É disso que se trata, senão ela perde sentido. Eu queria explorar um pouco a sua presença, sei que o senhor é especialista, expert em assuntos ambientais, hídricos e de saneamento, no momento em que o Rio Grande do Sul está falando tanto e há tantos anos de irrigação enfim, para evitar a seca, as consequências da seca. Eu, sinceramente, já tive até no governo do estado, vejo muita gente falando e pouco se fazer, e não vejo clareza. É claro que isso aqui, de repente, era uma tese que levaria o programa inteiro, mas queria lhe ouvir sobre esse desafio da irrigação, professor. Olha, bom, primeiro que o estado do Rio Grande do Sul chove, na média, a média gaúcha, né, de chuva, por ano, 1,200, 1,20 m de altura, né? No interior do Cariri, lá na Paraíba, sofre 20 centímetros. Muito menos. Muito menos, né? E no Atacama, 2 milímetros por ano. É um cuspe por ano. E se a gente vai em Beersheba, lá no sul de Israel, também muito menos, tá? Primeiro, por qualquer definição de seca, seja ela seca hidrológica, meteorológica, hidrológica, qualquer que seja a definição de seca, o Rio Grande do Sul não tem seca. Olha o que eu estou dizendo, o Rio Grande do Sul, tecnicamente, não tem seca. Aí alguém agora que está nos escutando nesse dia vai perguntar, puxa, meu milho queimou no interior. Como é que a vida esse cara real. vai dizer que não Como tem é que esse cara está dizendo que não tem seca, né? Então, é interessante, porque Brasília passa 6 meses do ano com chuva
E 6 meses do ano sem chuva, fica torrada a grama. Aqui todo mês tem chuva. Né? E essa chuva oscila um pouco, vai mais um pouco, todo mês. O que acontece? Toda a vida floresce ao redor dessa, vamos dizer, continuidade desses períodos de chuva. Passou ou atrasou 2 semanas, 1 mês, 2 meses, bom, aí tu quebra aquilo que estava muito ajustado. E aí traz prejuízo, como é o milho agora nesse momento. Está cheio de gente reclamando do milho. Eu orientei um trabalho de doutoramento em 2004, estava quase 20 anos atrás, absolutamente a mesma situação. E é interessante no Rio Grande do Sul, quando chove muito, dá enchente. Quando chove pouco, dá seca, né? E o pior, nos 2 extremos, traz prejuízo. Prejuízo material e prejuízo financeiro. Há muitos anos que existem soluções de natureza técnica, já projetadas e tal, né? Então, o que é que falta? Uma decisão. Seja qual for a decisão política, requer uma vontade de fazer, requer um tempo, tá entendendo? Se a gente pensa numa barragem, foi estudado por várias empresas de engenharia aqui no Rio Grande do Sul, que é uma barragem. Chove muito no mês de outubro, mas eu preciso de muita água no mês de janeiro. Então, o que é a barragem? Ela pega quando chove muito, acumula e dispõe. É uma máquina do tempo. É uma máquina do tempo, tá? Ela transporta no tempo os excessos para aquele tempo que chove pouco. Um canal, que tem vários canais também, tá? Esse é o sistema normal aí. A Califórnia todinha, que chove muito menos, é cheio de canais e barragens, tá? Inclusive para degelo de neve e tudo, porque está lá no meio de uma situação muito seca. Então, assim, falta uma vontade, porque o Rio Grande do Sul Soluções é muito tem rico. Várias, isso que eu estou dizendo. Exatamente. E já foram, inclusive, estudados pelos órgãos do Estado. A Secretaria, Departamento de Recursos Hídricos do Estado já foi. Qual é a boa solução? É qualquer uma que seja implementada. Qual é que deve ser implementada? A que for possível. Então, existem vários caminhos para fazer isso, falta um pouco de vontade. Eu me atrevo a dizer que é uma seca administrativa. Interessante. Crítica interessante essa. Sim, sem falar que a nossa reserva hídrica, o senhor falou da chuva, o manancial hídrico subterrâneo é muito grande. Também é disponível. Aqui é abençoado, tá? O Rio Grande do Sul é abençoado. Marco do saneamento. Por que é importante essas ações do novo governo? As primeiras ações deixaram um pouco em dúvida o mercado. Isso está resolvido? Qual é o desafio do saneamento brasileiro? Gigantesco, imagino. Mas agora você está me agora pegando, outra tese. Me tirou o chapéu de reitor e voltei a ser professor. Isso, né? essa era a ideia. É o seguinte. A URGS até atua num projeto do clima e meio ambiente na Antártida. Também, né? Vamos falar. Mas no saneamento, olha só, o primeiro Plano Nacional de Saneamento, Planasa, é da década de 70, cujos recursos financeiros, lembra do BNH, Banco Nacional de Habitação? Era o financiamento do BNH, que faziam as casas de Coab, mas vinha uma parcela do dinheiro para financiar ações de saneamento, junto com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tá? Então, tudo isso financiava. Por quê? Porque pensar em água e esgoto desvinculado de habitação de interesse social não vai funcionar. Tá? É a primeira coisa. Em 1970, previa-se a universalização do saneamento, ou seja, todo mundo tem o esgoto, no ano 2000. Aí vai se aproximando do ano 2000, não é bem, e sai empurrando. Atualmente está em 2033. Não vai também se conseguir. Ser possível. Porque o déficit é muito grande. O nível de investimento para conseguir é trilionário, são trilhões. Tá? E você não chega e não faz uma execução orçamentária de 1 trilhão em um ano. Então, mesmo que houvesse a decisão, vamos tirar todo... Não tem capacidade técnica de colocar. É subir uma escada. Tá? Então, tecnicamente, existem, sim, várias soluções. De novo, qual é a melhor solução? A que a gente conseguir funcionar. Nós não temos problemas no lado de formulação de política. Todo mundo é formulador de política. O nosso problema está na implementação. Sair do plano das ideias e dar materialidade a ela. Do paper ao PIB também. Exatamente. Eu quero também anunciar, eu fui recentemente, né, olha que interessante, a mensagem é muito bonita até. Recentemente, voluntário, né, voluntário, eu sou membro da Associação Americana de Engenharia Civil, há mais de 20 anos, que é a associação técnica mais antiga lá dos Estados Unidos. E fizeram lá um procedimento,
e acharam meu nome e me colocaram como presidente da Associação Americana de Engenharia Civil no Brasil. Aí agora a gente está tentando resolver alguns problemas até relativos à formação de engenheiro, mas é muito interessante porque essa associação técnica ela tem 150 mil engenheiros civis em 177 países e o mote é que a engenharia, pelo lado da implementação, olha que palavra bonita, é o motor econômico e social da sociedade, é o motor, não é o motorista, mas é o motor, pois ele trabalha com o ambiente, ele planeja, constrói, opera, dá manutenção do ambiente construído e recupera e protege o ambiente natural, né? Então, é algo muito básico ali que, se não tiver isso funcionando, não vai adiante, né? Então, de novo, o saneamento aí é algo que não está funcionando. Só para finalizar, o ano de 2021, em plena pandemia, ainda deu 279 mil brasileiros mortos por questões de doença de veiculação hídrica, né? E o Rio Grande do Sul tem índice, infelizmente, o estado todo, né, de tratamento igual a Paris. Não. Igual a Paris no ano 1300. Não dá para acreditar os nossos índices. Então, é em torno de 30% da população que está com coleta, tratamento e destino final adequados. Né? É abaixo de qualquer critério. Reitor, para ir finalizando também, queria ouvir sobre essa sua experiência pessoal, né? Como um professor, um acadêmico, um doutor. Deve ser emocionante e desafiador agora esse cargo de gestão e essa representação do cargo de reitor da URGS também, né? Olha, como são vários os enfrentamentos, né, e eu tento honrar todo o simbolismo que a gente carrega da melhor maneira possível, eu digo que eu ainda não pensei. Muita gente fala... Não deu tempo. Não deu tempo. Do legado, coisa do jeito. Legado é uma palavra também da moda, né? Tem que pensar no legado. Então, o meu legado diário é chegar à noite em casa, trabalhar e botar a cabeça no travesseiro, poder dormir tranquilo. Me acordar de manhã e voltar a trabalhar, tá? Mas, obviamente, que a gente tem consciência. A minha excelentíssima esposa, ela disse que nas encruzilhadas da vida eu devo ter vários problemas. Eu disse, não, mas vários e mais um pouco, porque eu sempre escolho o lado mais difícil. E eu digo a ela, essa motivação é porque o lado mais difícil, a fila é menor, né? Então, eu vou para lá porque a fila é menor. Além do desafio. Eu acho que tem pessoas que gostam e se movimentam pelos desafios, né? E dessa forma a gente espera contribuir. Mas mais do que eu atestar que a gente está contribuindo, eu digo que indicadores mundiais de desempenho de universidades, que de 2020 até agora já a URGS acumulou mais de 25, nos colocam como melhor Universidade Federal Brasileira. Então, isso, representando todo o grupo, né, que está trabalhando também, a gente se enche de alegria. E a URGS segue em frente, para finalizar? Não tenho dúvida. É muito antiga. Eu digo que a URGS, a primeira faculdade é de 1895. Tivemos a gripe espanhola em 1918, a Covid, né? Eu digo que tudo isso quer dizer o seguinte, a URGS é a prova de desaforo. Então, ela sempre vai ultrapassar qualquer cruz, qualquer cruz, e é muito maior do que qualquer um de nós individualmente. Reitor, obrigado e sucesso aí na caminhada para o senhor, para a sua equipe e para toda a comunidade da URGS. Assim seja, assim seja. Eu também desejo a todos que nos escutam um excelente dia, né? E que participem aí de iniciativas que a URGS está tomando parte. Muito bem, Reitor Carlos Bulhões, o nosso entrevistado. O Outro Olhar fica por aqui, nós retornamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, até lá, bom final de semana. Outro Olhar. Apresentação Kleber Benvenu.